Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEPA. Alguém pela primeira vez na casa? Sejam bem-vindas. Hoje o tema da nossa palestra é autismo. O mês de abril é dedicado a este tema. Dia 2 foi o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Acho que é esse o título, mas é sobre autismo. Então vamos iniciar entrando em sintonia com a energia da casa, que não é só durante o passe, durante o atendimento que a gente recebe auxílio, estando aqui na palestra. Se a gente estiver numa sintonia vibratória, mental, a gente também recebe esse auxílio. E nesse propósito de nos harmonizarmos, de estudarmos, de aprendermos, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Antes eu vou passar o vídeo do Amigos da Luz. Ele está falando do início da codificação espírita. Boa noite, aqui é a Secretaria do Centro. Queria fazer uma... Então, no início da codificação, se os médiums começassem a conversar com Kardec, que estavam escutando o espírito, que tinha uma mensagem para ele passar para a humanidade, ele não ia aceitar isso de primeira, né? Ia ficar muito estranho. Isso pode ser coisa da cabeça dessa pessoa, né? Então, houve um projeto para que isso fosse aceito naquela época, há mais de 150 anos atrás. E para chamar a atenção da sociedade da época, o início foi com efeitos físicos. Em reuniões de pessoas onde existiam pessoas doadores de ectoplasma, dessa energia mediúnica, os espíritos conseguiam utilizar essa energia das pessoas para movimentar objetos. Então eles começaram a movimentar mesas, por isso o fenômeno das mesas girantes. E brincando no início com isso, eles começaram a questionar, né, de onde vem isso, é um truque, o que é? E alguém inventou de fazer uma pergunta lá e combinaram que 2 batidas seria sim, 1 batida seria não. E a mesa começou a dar respostas inteligentes. E a partir daí, Kardec se interessou por esse assunto. Ele viu que era algo realmente que não era brincadeira. E a partir, então, das mesas girantes, que chamou a atenção da sociedade, que viu que não era algo da cabeça de alguém, por exemplo, então não iniciou com a mediunidade de psicografia. O início das mensagens eram por batidas dos pés das mesas, aí convencionou-se tantas batidas, era a posição da letra no alfabeto. Depois começaram a botar uma cesta em cima de uma mesa, e essa cesta se deslocava para a letra que ela queria indicar para passar a mensagem. Depois amarraram um lápis nessa cesta, né? A cesta se mexia sozinha em cima da mesa, né? Pela força da energia dos participantes e do espírito que estava ali querendo passar uma mensagem. E depois de consolidada essa confiança que realmente era uma inteligência do outro lado da parte física, né? Do mundo espiritual, aí sim
começou-se a usar a mediunidade de psicografia, que é bem mais fácil, né? Mas então, esse início com mesas girantes foi para chamar a atenção, para que as pessoas conseguissem ter essa certeza que realmente não é algo da cabeça de alguém, é algo que tem uma participação de uma inteligência fora do plano físico. E nesse vídeo aqui ele aborda um pouco esse tema desse início da codificação espírita. Boa noite, aqui é a Secretaria do Centro. Queria fazer uma reclamação. Sim, pois não. A mesa O que tem? não girou. Que mesa? Nenhuma. Nenhuma mesa se mexeu. Todas estavam lá paradas no seu lugar. Nenhuma se mexeu. Peraí, calma. Desculpa, é que eu não tô entendendo. Amigo, eu li no livro de vocês que falava lá, tem umas mesas girantes que respondem perguntas das pessoas e tal. Eu, como nunca vi mesa se mexendo sozinha, fiquei como? Curiosão, né? Aí vim conferir. Mas tudo fake news, porque eu não vi nada. Entendi. Mas vamos lá. Como é mesmo seu nome? É Márcio. Ô, Márcio, Júlio, muito prazer. Prazer. Prazer se eu tivesse visto alguma mesa girando aí, sapateando, brincando, sei lá, uma cadeirinha que fosse, mas não. Márcio, olha só. O fenômeno das mesas girantes foi um lance importante lá na época do Kardec, na Europa. E olha, foi legal para atrair a atenção da galera que queria estudar sobre o assunto. Esses fenômenos de efeito físico hoje acontecem só em alguns grupos assim muito comprometidos, voltados para um trabalho mais específico para essa natureza, sabe? Hoje em dia, meu querido, o que importa mais não são os fenômenos, o que importa mesmo é o conteúdo. Não, peraí, então você tá querendo me dizer que eu despenquei lá da Pavuna pra cá numa hora dessa, trem lotado, sem ar-condicionado, pra chegar aqui e não ter nada pra ver girando? Tem, O quê? o ventilador. Ventilador. Pô, irmão, se não tem nada de extraordinário, nada de fantástico pra ver aqui no Centro Espírita, que graça tem vir no Centro Espírita? Márcio, você sabe o que tem de fantástico aqui? É que agora as mesas estão caladas. Mas o que os espíritos disseram através delas continua girando nesse lugar. Isso faz girar a nossa cabeça. A gente fica assim meio de cabeça para baixo, mas só quando a gente se permite ouvir e compreender, mesmo com todo esse barulho. Você está ouvindo? Que barulho? O barulho da nossa ignorância. O barulho da ignorância. Tá, olha só, vocês não têm cadeira girante, mesa girante, beleza. Mas aquela da brincadeira do copo vocês têm. Aquela coisa que tu pergunta pro espírito, o espírito responde, anda o copo pra cá, o compasso fica balançando, a tesoura, quem dá tesoura também segura a Bíblia. Aí, gira agora rapidinho. Só tá eu e você aqui, pô, dá uma giradinha rapidinho aí. Vai, gira. Ih, caraca! Alguma dúvida sobre esse vídeo? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, autismo. Autismo existiu, digamos, percebeu-se essa síndrome no que algumas pessoas chamam de autismo verdadeiro. Depois outras síndromes foram sendo agregadas a ele e hoje em dia pelo DSM-5, que é a codificação de doenças, né, ela incluiu no espectro autista, que se chama TEA, né, transtorno do espectro autista, vários outros sintomas. Então, a gente vê muito autista por aí, porque se enquadrou em um ou mais desses itens ali. Mas o autista, esse que a gente chama do original, que chamou a atenção no início, ele tem algumas características mais acentuadas.
Eu trouxe aqui um texto de uma casa espírita em Campos do Jordão, São Paulo, Casa Espírita e Apométrica Luz do Caminho, que fez uma matéria sobre autismo, e eu vou comentando também da nossa experiência aqui na casa e da minha própria, que eu tenho um ou mais lá em casa e já trato também há bastante tempo. Autismo é um distúrbio mental que afeta crianças. As crianças crescem, depois você tem adulto autista também, mas a síndrome aparece na infância. Entre os sintomas que ocasiona, destaca-se um olhar estranho e distante. Então, ela parece que está aliada, né? Fora da nossa realidade e do nosso contexto. O verdadeiro autismo, que é chamado de autismo infantil prematuro, ocorre aproximadamente em um caso a cada 30 mil crianças. Mas o termo autismo também é usado para designar outras formas graves de doença mental que se assemelham ao autismo verdadeiro. Que desse transtorno espectro autista, se eu não me engano, está 1 para cada 100 crianças agora, então não é 1 para cada 30 mil. Então está sendo bem mais estudado, a gente tem bem mais disponibilidade de terapias para auxiliar essas crianças. Cerca de 75% dessas crianças são meninos. Do ponto de vista espiritual, existem alguns fatores determinantes do autismo e que diferem da síndrome de Down. Então, o Down também é uma síndrome que tem a causa espiritual, ou seja, o espírito, por ter passado por algumas experiências, causou hoje, nesse corpo físico, na experiência que ele precisa passar, por ter esse corpo com uma deficiência genética. Então, o Down tem uma deficiência a nível físico genético. O autista é um pouco diferente. Também ele foi o causador de estar vivendo isso, mas o corpo não é afetado geneticamente, ele é afetado pelo não uso. Então, o autista, ele não aceita a encarnação, ele não usa o corpo. E se você não usa uma máquina, ela fica atrofiada. Uma criança normal, desde o início, está interagindo com o corpo, tá utilizando essa máquina ali, o cérebro, e o cérebro se desenvolve pelas sinapses, né, pelas conexões dos neurônios que são formadas, que geram as memórias, a coordenação motora, né? E como o autista não quer participar dessa existência, então ele fica de fora e não usa o corpo. Por isso esse olhar distante, né? Parece que ele está fora. Realmente o corpo está ali, mas o espírito não está participando. Muitos encarnados considerados normais têm níveis de consciência autistas e, por suas atitudes de reclusão, podem construir uma futura encarnação com manifestação do autismo verdadeiro. O que ele está dizendo aqui é que pessoas que cultivam essa forma de ser, de viverem isolados dos outros, de se acharem autossuficientes, de serem egoístas e orgulhosos, eles acabam se isolando tanto das outras pessoas que vão gerar na próxima existência uma existência autista. Aí a gente tem que avaliar o que está fazendo da vida, né? A maioria dos autistas são espíritos que no passado responsabilizaram-se pelo domínio de um grupo, tomando decisões sem compartilhá-las com os demais. Além disso, os autistas negam e rejeitam o corpo físico, lesando, pelo não uso, mais o seu modelo organizador biológico, a gente chama de MOB, né? Aqui ele botou corpo astral, mas a gente entende que o MOB é um aspecto do corpo astral, né? Uma propriedade dele. Então é ele que define como vai ser a formação do novo corpo físico. Então, isso aqui não é regra, tá? O que ele está dizendo é que a maioria dos autistas, por no passado ter usado do poder em benefício próprio, e um dos meus filhos que tem autismo
Num desses atendimentos, a gente viu, foi um dos primeiros, o que deu mais resultado na retomada do desenvolvimento dele, era uma questão dessa aqui. Ele estava no comando de um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, e a proposta dele foi encarnar naquele grupo para auxiliar aquele grupo a se desenvolver, a evoluir. E encarnando naquele grupo, ele usou o grupo como escravos, né, só para ter uma vida boa. E evitar que alguém tivesse algum conhecimento para ele não perder o bem bom onde ele estava, né? Então ali começou essa jornada desse meu filho para hoje ter vindo como autista. Ah, mas isso quer dizer que ele é menos evoluído que você? Não. Isso é um aspecto do espírito dele que nessa existência ele resolveu tratar. Talvez eu ainda nem consegui chegar nesse ponto. Talvez numa próxima existência eu vou ter condições, vou ter um ambiente familiar onde eu possa encarnar para tratar esse aspecto do espírito. Então o espírito não é algo muito simples assim. O espírito em cada encarnação vem tratar um aspecto. Então não quer dizer que você vê um autista que você vai dizer que é um espírito atrasado. Talvez ele é muito mais evoluído que você, mas até o momento não teve nenhuma chance de uma encarnação para tratar esse aspecto, e agora está tendo. E em transição planetária a gente tem um ambiente muito propício para tratar esses casos. Características na gestação. Eu botei um asterisco porque isso aqui é uma observação minha, dos casos de autista que eu tratei e dos meus lá em casa. Falo dos meus porque até então era um, agora o filho número 3 também entrou no espectro autista, mas eu não considero como que ele chama aqui de autista verdadeiro infantil, né? Aquele que tem as características mais acentuadas, né? Então, primeiro trimestre da gravidez com complicações. Aí tem ameaça de aborto. Realmente é complicado você manter essa gestação. Por quê? Porque o espírito não quer. Ele não aceita aquela condição. Ele estava por exemplo, esse aspecto do espírito, ele vivia numa condição de mando, de conforto, onde ele gerenciava tudo e tinha tudo às suas mãos, e agora ele não aceita vir ter que obedecer aqueles que lá eram seus escravos. Escravos no sentido de inferiores intelectualmente, né? Evolutivamente. Então ele não aceita, por ele não aceitar, dificulta a formação ali inicial dos 3 primeiros meses, que é a fase mais crítica. Então, geralmente, se você tem filho e passou por essa dificuldade no primeiro trimestre, tem uma grande chance de ele ser autista. Não quer dizer que tá? Tem uma grande chance. E também, por consequência disso, nascimento prematuro, quase natimorto, ou com o cordão enrolado no pescoço. Então ele quer, por toda a lei, impedir aquela existência. E isso não quer dizer que o espírito não é evoluído. É esse aspecto do espírito, que é essa parte do espírito que está mais fortemente ligada ao corpo, que não aceita. Né? Então o espírito, Walter, por exemplo, é algo muito maior do que esse papel que eu estou exercendo hoje. Tem aspectos que eu já superei, tem aspectos que eu ainda não tratei e que não vai ser possível nessa existência, que eu vou precisar de um outro ambiente de encarnação para resolver. Então, o autista está trazendo um aspecto para trabalhar nessa existência, esse aspecto do egoísmo, do orgulho, da não aceitação, de se achar melhor que os outros. Então, causa essas dificuldades aí. E o meu filho número 3, que foi diagnosticado agora no espectro autista, não teve nenhuma dessas complicações, a não ser no primeiro trimestre um pouquinho de chance ali de aborto, mas fora isso foi o que teve um nascimento tranquilo, talvez porque a gente já estava envolvido nesse atendimento de captação, foi atendido também, né? Mas o segundo filho, que é esse autista que tem essas características mais fortes, realmente, primeiro trimestre foi complicado, 2 gestações antes houve o aborto espontâneo no primeiro trimestre, na primeira vez nem chegou a formar o saco gestacional, na segunda vez, com algumas semanas também, interrompeu a gravidez, e na terceira tentativa é que conseguiu, a muito custo, levar adiante a gestação.
E também nasceu prematuro, de 32 semanas. E a minha esposa comenta que os médicos trataram como um natimorto, né? Que não tinha jeito, mas daí o médico pegou ele lá, fez massagem cardíaca e conseguiu reanimar. Então, realmente, existem essas complicações no nascimento. E depois, outra característica, na primeira infância, ali no primeiro ano, ele desenvolve muito bem. Por ter já nascido com 7 meses e ter andado com 9, é uma criança comum andar com 7 meses, né? Porque ele já nasceu 2 meses antes e andou com 9 meses. Então, realmente, ele tem uma capacidade, mas usa quando quer. Com 11 meses começou a falar algumas palavras e de repente parou. Não quero mais. Então, comportamentos estranhos eles apresentam. Desenvolvem rapidamente e de repente estaciona naquele campo, né? Terapêutica indicada para o tratamento de autistas. Isso aqui é esse texto da Casa Espírita Hipométrica Luz do Caminho, tá? Como eles trabalham não com captação e sim com apometria, eles trabalham aqui com o termo níveis, né? Aqui ele fala, tem níveis de consciência, o que a gente chama de personas, né? Personalidades. Então, primeiro, desdobramento múltiplo e dissociação dos níveis para a conscientização da necessidade da encarnação. E o que a gente faz aqui é captação psíquica. Você traz para a manifestação os aspectos ligados a essa vida, a causa de ser autista hoje, para conscientizar o espírito que vale a pena investir nessa existência. Então não é nenhum nem dois, são vários atendimentos. Do meu segundo filho eu já perdi a conta, mas mais de 40 atendimentos foram feitos para ele. E a resposta dele é muito boa. Depois que ele decidiu investir nessa existência, ele tem progredido muito. Quem vê de fora não diz que é autista, assim, se não tem um contato mais direto com ele. Mas ele traz ainda aspectos, ainda tem um atraso em relação às crianças da idade dele, mas já caminhou bastante nesse aspecto, nesse sentido. Então, primeiro você vai convencer o espírito, vale a pena participar dessa existência. Mas você não vai convencer por argumentos, essa é uma técnica da captação. Você mostra a ele no passado, o que ele fez, o que ele colheu, por que ele recebeu aquela oportunidade de estar na frente daquele povo, de poder auxiliá-los a se desenvolverem, a evoluírem, e não fez, consegue botar em progressão para ver o que ele colheu com isso depois daquela existência. Para ter uma ideia de um aspecto desse que ele viu na sequência, né? Depois daquela existência onde ele tinha o mando ali e usou só em benefício próprio, ele criou um aspecto de não cooperação. Como ele recebia tudo pronto, ele não conseguia cooperar com as pessoas. E depois de algumas existências, ele nasceu num local onde não tinha comida em vegetação, em frutas e animais em cima da terra. A única fonte de alimento naquele local era uma espécie de uma minhoca gigante, um coró gigante, que vivia em aproximadamente 2 a 3 metros de profundidade, dentro da terra. Então, para ele conseguir comer, ele era obrigado a cooperar com outras pessoas, porque ele sozinho não conseguia cavar. Então, ele tinha que se unir a um grupo, ou seja, a providência divina força a gente a tratar esses aspectos, coloca a gente em situações em que a gente é obrigado, não tem como fugir. Então a gente pode se rebelar, pode reclamar, mas quanto mais a gente reclama ou se rebela, mais complicadas as situações vão ficando, até que chega um momento que você é obrigado a cooperar. Então não adianta reclamar. Se tem um aspecto te incomodando, resolve logo. Porque a tendência é a piorar cada vez mais, até o momento que você não vai pelo amor, aí você vai pela dor. Aí não tem mais jeito. E o segundo ponto é o tratamento em psicologia e terapias avançadas para acessar a dualidade homem-espírito, né? Então, terapias que trabalham com essa visão
dualista do ser humano, não só materialista, né? O material, o corpo físico e a parte espiritual também levando em conta. Mas sem essa primeira parte aqui é muito difícil outras terapias surtirem efeito, porque o principal envolvido, que é o espírito, não quer participar. Então o ponto principal é convencer ele, mostrando para ele a história, porque ele está fixado num ponto da evolução, né? Que no caso do meu filho ele estava fixado naquela posição de mando, e enquanto ele não conseguiu rever o passado e o sofrimento que ele colheu depois, ele não quis enfrentar ou assumir essa existência, né? Só depois daquele ponto que ele resolveu aceitar que valia a pena participar dessa encarnação, participar ativamente. Os níveis de consciência e subníveis, o que a gente chama de personas de um autista, demonstram maior grau de dificuldade na doutrinação. Então, grupos que trabalham com a doutrinação vão ter muita dificuldade de tratar um autista. Porque você não vai demover ele daquela maneira de pensar. A parte que mais, a técnica que mais funciona é essa da regressão. Ele mesmo vê por ele mesmo. Bota ele em regressão, ele vê como era antes, porque ele teve aquela oportunidade e o que ele colheu por não ter aproveitado. Então ele mesmo se convence, você não precisa doutriná-lo. Pois que existe grande apego a conceitos e fatos passados, excluindo-se da atual encarnação. Então ele não aceita essa atual encarnação. Isso não significa que deixe de existir a possibilidade de diminuir o grau de manifestação do autismo. Um trabalho regado a persistência e amor pode conseguir resultados surpreendentes. E um exemplo desse é um livro que depois virou filme também, nos Estados Unidos, Sunrise, de uma criança autista. Isso foi no século passado ainda. Então não tinha um estudo sobre isso e a mãe conseguiu fazer com que o filho desenvolvesse se colocando ao lado dele, não querendo que ele participasse do mundo dos pais. Ela foi até o mundo dele. Ela ficava sentada ao lado dele, balançando como ele balançava durante horas, durante dias, até que ele sentiu a empatia dos pais, que os pais estavam ali se esforçando para ficar ao lado dele, e aí ele decidiu assumir essa existência e teve um avanço espetacular. Quem puder assistir, tem no YouTube esse filme, Sunrise. Sonrise. Normalmente, mas sem ser regra geral, o autista foi tremendamente egoísta a ponto de enxergar só a si mesmo. Não é regra geral, tá? Principalmente quando você está tratando do TEA, do espectro autista, tá? A gente está falando aqui desse autista que ele chama de verdadeiro, esse que tem esses aspectos, quase todos eles bem acentuados antes dos 3 anos de idade. Então, realmente é um espírito, não diria espírito, é um aspecto desse espírito que está preso ainda, fixado mentalmente nessa situação de egoísmo e de orgulho. O egoísmo é uma doença, terrível doença, que primeiro prejudica espiritualmente e depois se manifesta fisicamente. Então, já antes de encarnar, esse espírito já estava em sofrimento. E essa existência de autista é para ele mudar. É a oportunidade de ele resolver esse aspecto da sua caminhada espiritual. Tudo deve ser feito para a recuperação de um autista. Amor é fundamental. Carinho, exercícios, medicamentos, fisioterapias. Essa questão de medicamentos aqui, eu não sou contra, isso é o profissional que vai avaliar, mas nos casos dos meus filhos, em um deles foi cogitado o uso de medicamentos, e eu conversei com os profissionais e falei, não, toda vez que ele tiver uma crise, vocês me avisam, eu faço um atendimento de captação para a gente ver se consegue contornar, sem o uso de medicamento. E até hoje ele não precisou usar. Teve várias crises, mas fazendo o atendimento aqui na casa,
ele conseguia passar por aquela crise, né? Resolver aquela situação. Não estou dizendo que não é para tomar, estou dizendo que no meu caso eu consegui contornar essa situação, mas tem situações que é necessário utilizar, né? Não sou a favor de um uso contínuo, né? Porque daí você vai dopar o espírito, ele vai ficar ali no cantinho dele, não vai incomodar, mas não vai resolver o problema. Então, resolvam o problema para que não seja mais necessário o uso de medicamentos. Assim como todo medicamento que é paliativo, né, que se você para de tomar o problema volta, né? O chamado de atenção dessa dificuldade é para que você resolva o problema, não para que você tome um medicamento só para amortecer esse problema. Então a gente está aqui para resolver, não para deixar de lado. A reação pode ser lenta, mas todos reagem, uns mais, outros menos. O importante é a recuperação. Dúvidas? O que eu tinha de material era esse aqui? Diga. Então, a pergunta nessa questão de aborto espontâneo, não provocado pelos pais, né? Abortos consecutivos, né? Então, pode ser do espírito que está tentando, mas ele está tão deformado no seu corpo espiritual que ele não consegue levar adiante. Vou dar um exemplo disso. Um fumante inveterado. E isso eu primeiro vi um caso que eu participei do atendimento, não como dirigente. Achei meio estranho aquilo ali, depois apareceu um caso quase igual num atendimento que eu fiz. Essa pessoa que estava, era um fumante inveterado lá no passado, para conseguir ter uma vida normal, ele levou 5 existências. Na primeira, ele nem conseguiu chegar nas primeiras semanas de gestação. Então, em contato com a energia da mãe, já não conseguiu organizar o início da organização de um novo corpo. Aí interrompeu a gestação. Na segunda gestação, ele conseguiu levar a 2 meses. Na terceira, conseguiu levar a 9 meses e nasceu morto. Na quarta, ele conseguiu chegar a 1 ano de idade. Na quinta, ele conseguiu chegar aos 12 anos. E morreu com câncer de pulmão, né? Sempre o mesmo espírito. Na sexta vez ele conseguiu ter um corpo normal para ter uma vida normal. Então, nesse caso, é o mesmo espírito, tentando, não por uma rebeldia dele, por estar tão intoxicado, tão prejudicado o corpo espiritual, ele precisou de várias tentativas. A cada tentativa o corpo ia se regenerando um pouco. Então, esse é um caso. Outro caso, a mãe, digamos, e o pai decidem lá ter um filho só. Mas, como eles têm alguns débitos com outros espíritos, existe essa gestação que é interrompida pelo aborto para auxiliar nessa reconfiguração, mas auxilia uma vez só do espírito. Depois de ele receber essa reconfiguração, ele vai nascer em outro local de outra mãe com que ele também tem alguma ligação. Então, nesse não é o mesmo espírito que vem e tem um corpo normal. Então, podem ser as duas situações, tá? Depende do caso, então você tem que analisar. Se tem aborto, trata, independente se é o mesmo, se é um outro, né? Porque você vai abrir a faixa e vai ver quem está ligado ali no casal. E através de um atendimento você consegue reconfigurar, consegue evitar um novo aborto. Então, sem atendimento funciona também, dá um pouco mais de trabalho. Como no parto, até alguns séculos atrás, era assistido por parteiras, né? Então criavam várias dificuldades. Hoje em dia, com a tecnologia, muitas dessas dificuldades são desnecessárias hoje, né? Pelo avanço da tecnologia. Então, nesse atendimento também você tem esse benefício, né? De não precisar passar por essas dificuldades. Mas trata-se. Aliás, mesmo que não tenha tido um aborto, se você está pensando em ter um filho,
Abre um atendimento, tem acesso a isso, né? Abre o atendimento, vê quem está ali na fila, vê se tem alguma dificuldade já para gerar o corpo, já auxilia ele a se reconfigurar antes, porque o grupo mediúnico tem energia para isso, para essa reconstituição, né? Resolve algumas diferenças que eles têm com a mãe, com o pai, evita dificuldades na gestação, de enjoos excessivos e outras dificuldades, né? Então, são situações que você pode evitar, se você tiver acesso a isso. Era mais ou menos isso? A dúvida? E daí outra coisa é o autismo é uma doença de criança, você disse, né? Quando fica adulto daí, só fica Não é que é uma doença de criança, é que ela já vem com a criança, porque é do espírito, ele não aceita a encarnação, então ela é gerada lá no início já da encarnação. Aí depende, tem autistas que continuam naquele mesmo grau a vida inteira, que continuam rebeldes, apesar do auxílio, ou às vezes porque a família não aceita, então não favorece essa mudança do espírito, ele não se sente bem recebido no ambiente familiar, né? Não se sente amado, então ele também não aceita participar e fica na mesma situação a vida inteira. Então depende de como ele é recebido do ambiente familiar, das ferramentas que tem à disposição para auxiliá-lo. Mais alguém? Podemos encerrar, então? Então vamos encerrar com um passe coletivo, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa ligados aos passes. Quem souber de alguém que está precisando também de algum auxílio energético, pode mentalizar essa pessoa como se ela estivesse sentada aqui no auditório, que essas energias não se ressentem da distância. O importante é o endereço vibratório, a nossa mente que direciona-as. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia leve, clara, descendo do alto da cabeça, impregnando todo o nosso corpo, drenando concentrações energéticas deletérias que possam nos causar mal-estar, nos prejudicar, ativando nosso sistema de defesa, ampliando essa energia para o nosso lar, para o local de trabalho, para as pessoas que convivem conosco. Que possamos ser a mudança que a gente tanto quer no mundo. Só existe um ponto de mudança, é dentro de nós mesmos. Porque mesmo que o outro mude e a gente não mudar, nós vamos estar da mesma forma. Que possamos levar essas energias por onde a gente passar. E nessa intenção, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma semana abençoada e uma boa noite a todos.